tentar chegar mais perto. E é curioso, né? Porque teve uma rivalidade também entre Palmeiras e Botafogo nos últimos anos, e o Ricardo Lai já traz aqui o interesse pelo Marlon Freitas. Em que ponto da central do mercado nós estamos? Já passou do sonda, do monitora, né? avalia valores, né? Já está para fechar? É alvo, né? Boa noite, Lai. Tudo bem, Barreto, Mansur, Ramon, boa noite a todos. Bom, foi um negócio bem rápido, né? Esse do Marlon Freitas com o Palmeiras. Já é praticamente certa essa contratação pelo Palmeiras. Hoje, pela manhã, o Marlon Freitas se reuniu, né, por videoconferência, ali uma chamada de vídeo com o John Textor, né, que é o dono da SAF do Botafogo, e aí pediu a liberação, pediu para ser, né, quero ser negociado, quero negociar com o Palmeiras. O John Textor deu aval, até brincou com ele, disse que ele pode voltar um dia ao clube para ser treinador, para ser presidente, brincadeira aí do John Textor. E o negócio vai ser fechado por 6 milhões de dólares, né, equivalente a mais de 33 milhões de reais. E é uma curiosidade, porque o Palmeiras vendeu há pouco, né, essa semana, o Aníbal Moreno por 7 milhões de dólares para o River Plate, né, então pagando 6 milhões agora pelo Marlon Freitas, 30 anos de idade, contrato de 3 anos. Lembrando que o contrato dele com o Botafogo terminaria no fim de 2026, então na metade do ano ele já poderia, né, assinar um pré-contrato. E o Palmeiras, portanto, né, próximo de assinar o contrato, de anunciar o Marlon Freitas como o primeiro reforço, né, para a temporada de 2026. Viram o status ali na manchete do GE. Globo, né? Encaminha já é uma... Encaminha já. Já está na cara do gol, é só empurrar. Né? Aquela assistência, só para... sem goleiro, né? Só faz acostumada a dar. Caminha, faz e me abraça. Né? 33 milhões por 100%. Isso. Assim, vamos lá. Primeiro, sob o ponto de vista do Marlon, eu acho que para ele é uma oportunidade imperdível. Ele está num grande clube como o Botafogo, que deu a ele a oportunidade de conquistar grandes títulos, mas uma valorização salarial desse nível aos 30 anos, o jogador olha para isso, com um contrato de 3 anos, né? E o jogador olha para isso como uma última chance de um grande contrato na carreira. Então, é difícil ele não se sentir seduzido por isso. É natural ele ter pedido ao Botafogo. O Botafogo abriu as portas para que ele negociasse. Acho que a coisa acabou sendo conduzida em bom nível. O mais notável para mim aí é que talvez a gente esteja vendo, vamos ver se vai ser um exemplo só ou se virão outros, da entrevista do Abel Ferreira pós-Libertadores fazendo efeito. De que ele sentia que faltava um pouco de casca num bom elenco montado com o perfil de muitos jogadores mais jovens. Nesse caso aí está faltando casca naquela posição do M. Martínez e do Aníbal Moreno? O Aníbal sai, né? Sim. Disputavam? Isso. O Aníbal tem 26 anos, né? Saiu, tinha 26 anos. Chega agora um jogador de 30, campeão. O Abel queria jogadores que tivessem participado de decisões, de finais, enfim. Ou seja, ele chega para ocupar essa vaga que era disputada pelos dois... E deixa o M. Martínez de opção. Possivelmente. Acho que essa é a diferença. A gente tem que contextualizar Botafogo, Palmeiras e Flamengo, né? Foram os times que brigaram pelo Brasileiro e Libertadores, né? A mentalidade vencedora do Flamengo no final de tudo fez, na minha opinião, a diferença. E aí essa fala do Abel, buscando mais casca, faz com que o Palmeiras vá atrás do Marlon no Botafogo. Então, vou aproveitar que você falou do Botafogo 2 vezes aí, quando pensou no Palmeiras, né? Porque tem essa disputa entre os dois. O que essa negociação diz sobre o Botafogo? Vai em busca de uma renovação, talvez? Eu acho que sim. Renovação, acho que, primeiro, Barreto, assim, ciclos se iniciam e ciclos terminam. Né? Eu acho que é uma grandeza enorme ter essa saída muito bem, como o Mansur falou, agradável, né? Uma saída que não é litigiosa. Até pensando em valor de mercado, eu acho 33 milhões muito alto. Não desqualificando o jogador, né? Pela idade. O mercado não pratica normalmente uma transferência desse valor nessa no idade. mercado interno. Então, assim, pro Botafogo fazer caixa para buscar uma próxima contratação. Assim, eu acho que saindo o Marlon, né? Eu acho que Marlon e Danilo são jogadores que jogaram juntos esse ano, eles são similares, assim, né? Na questão de saída de jogo, né?
O Danilo, por ser mais jovem e uma característica de mais intensidade, fez com que os dois pudessem jogar juntos. Mas eu acho que o ideal para o Botafogo seria jogar ou o Marlon ou o Danilo com um volante mais pegador. Mais parecido com o Gregor. Exatamente. Que o Botafogo não conseguiu encontrar. Exato. Então, saindo o Marlon e ficando o Danilo com esse dinheiro, o Botafogo pode ir atrás do volante mais pegador e ter uma dupla mais jovem com mais intensidade, né? Claro que a idolatria, o torcedor fica chateado porque esportivamente perde muito. Porém, se a gente lembrar no começo do ano, o Botafogo também fez uma venda, na minha opinião, acima do mercado, que foi o Júnior Santos pro Galo. Então, assim, o Botafogo está conseguindo vender esses jogadores que foram campeões ano passado por um valor acima do mercado. E com esse valor arrecadado, né, o Botafogo pode ir ao mercado e buscar jogadores jovens. O torcedor tem o direito de pensar também, não dava só para ter ficado com o Danilo, por exemplo, né, no Palmeiras, mas não dava, né? Porque o mercado não opera assim, são vários outros interesses, tinha uma proposta do exterior, o jogador foi e voltou, né? Sim. Porque numa conta assim, vocês estão falando que tudo acaba na posição que o Danilo já ocupava. Mas assim, o Danilo sai com a perspectiva de ascender na Europa até a prosperidade. Quando isso não acontece, ele retorna ao mercado. E ali naquele momento é difícil você segurar. Sobre a sua pergunta do Botafogo, também tem uma... A resposta para a minha pergunta é não, eu sei. Não dá. Mas sobre o Botafogo, assim, eu não acho simples imaginar o que diz sobre o Botafogo. Porque eu acho que tem muita interrogação que só o decorrer da janela vai responder. O que é o Botafogo de 26? Qual o poder de investimento? Primeiro, o Botafogo tem que começar mais cedo, né? Começar em abril, já começou, não vai dar já contratou o técnico, acho que a sinalização está aí. Mas assim, o quanto a disputa acionária que se colocou no ano passado vai impactar? O endividamento que a SAF acumulou nesses últimos meses. A gente ainda precisa entender se essa disputa ficou bem resolvida ou não. Porque uma tem coisa limitações. é como se resolve, né, legalmente e outra é como fica o dia a dia. Tem limitações a ação do Textor e da SAF Botafogo no mercado em termos de investimento? É isso que a gente precisa entender. Toda essa questão da oportunidade do Marlon, da valorização, tem um ponto assim, um jogador como o Marlon, né, muitos anos no clube, sendo capitão, ele acaba sugando para ele muitas coisas internas que ninguém sabe. Então, às vezes, ele poderia estar sobrecarregado, pesado, cansado. É claro que essas notícias da SAF devem impactar muito nessa saída dele, essa indecisão do que será o Botafogo em 26. Repito, o jogador tem um direito, sendo o clube sendo ressarcido, não sendo litigiosamente, não colocando na justiça para sair de graça, não ferrando o clube, de seguir o seu caminho. Porque, por exemplo, a gente pode pegar o torcedor assim, faz um exercício. Se o Marlon não tivesse a performance que sempre teve, e chegasse próximo do fim do contrato, será que esse torcedor que hoje está criticando o Marlon aceitaria uma renovação dele pelos mesmos valores que ele recebe hoje? Então tudo é se pensar, é uma balança. E se ele saísse de graça, o torcedor ia ficar Exatamente. Então, assim, o Marlon com seu staff, com sua família, ele com o clube, deve ter chegado num senso comum, uma proposta muito boa para os dois, e tudo se encaminhou. É ciclo, a vida é assim, gente. Vamos saber o lado do Botafogo, depois a gente pergunta, Tamari, o que você acha dessa possibilidade. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, beijo, Mário, beijo para todos aí que acompanham a gente nesse Sport Center. Feliz Natal. Feliz Natal, tô aceitando aí até dia 29, depois o ano novo até o dia 6, vamos estipular assim. Mas o que a torcida do Botafogo está um pouquinho preocupada é em perder um dos seus líderes, né? Um dos jogadores-chave ali desse elenco, o Marlon Freitas, como disse bem o Nicoletti aí, essa negociação com o Palmeiras, oferecendo aí um pouco mais de 5 milhões de euros para contratar o jogador. A diretoria do Botafogo tenta agir de alguma maneira para persuadir, convencer o jogador a permanecer no Botafogo por mais um tempo. Só que aí tem aquela questão também, poderia ter valorizado o atleta antes, já renovado esse contrato, que vai até o fim de 2026. Então, se ele permanecer, por exemplo, a situação pode se arrastar e no meio do ano ele assinaria um pré-contrato. Mas o Botafogo ainda corre atrás para tentar aí convencer o jogador, mas parece que a situação fica um pouco difícil nesse sentido. Então, teve o técnico Martim Anselmo, aquela expectativa de que vai estar tudo certo, e aí perder um dos pilares seria bastante complicado para o Botafogo, que ainda tenta inverter ou reverter, como vocês quiserem, esta situação, Bruno Vicari. Perfeito, obrigado, viu, Pedro? Boa sequência aí para você. Vamos lá, Mário, o que você pensa? Para o Palmeiras é um jogador importante, como é que você vê o perfil? E para ele, o que seria mais interessante, ir para o Palmeiras ou permanecer no Botafogo?
Eu acho que tem essa identificação dentro do Botafogo, ele com o clube, enfim, torcedores. Foi uma história muito bonita mesmo, assim, desde quando ele chega, há uns anos atrás, 2023, tem aquela situação do Botafogo perder o Campeonato Brasileiro e ele sempre, né, foi muito cobrado por isso, falou sobre isso, e aí vem a sequência de conquistas. Eu acho que para o Palmeiras é uma ótima contratação. É uma ótima contratação, tecnicamente falando. É um jogador técnico e que se doa muito para o grupo. É um líder, sempre aparece. Enfim, não é um jogador que se esconde, tem essa liderança clássica de um volante dentro do Botafogo. Ele se mostrou assim. E eu acho que para ele também pode ser uma oportunidade, né? Com 30 anos agora, fazer 31 em março do ano que vem. Dentro de um clube que oferece para ele uma estrutura de brigar por títulos por temporadas, né? O Botafogo, ele terminou ali o que ele planejou para a temporada que ele venceu o Libertadores e Brasileiro. Eu acho que agora, se ele decide realmente mudar do Rio para São Paulo, é dentro de um contexto de um clube vencedor também. E no próximo bloco do Sport Center tem mais, então, do mercado dos grandes clubes, incluindo, claro, o Corinthians. Com o Marlon Freitas. Vamos começar com o Marlon Freitas. Vamos lá, vamos começar por você então, Hernan. Você tá aí, vi que ontem você também nas redes sociais subiu bastante aí de informação em relação ao Marlon. Como é que estamos? Qual que é a atualização deste momento, Hernan? Bom, a atualização é a seguinte: o Marlon Freitas é um jogador que o Palmeiras já observa já há algum tempo. É um camisa 5, o tipo do jogador que é líder, que tem aquela liderança, 30 anos, a mesma idade do Evangelista quando foi contratado, e é um atleta que a comissão técnica deseja para suprir a ausência do Aníbal Moreno, que foi embora para o River Plate. Ponto. O próprio Fluminense, que vocês estavam falando aí agora há pouco, também tinha demonstrado interesse no Marlon Freitas. Mas a questão toda passa pelo Botafogo, né? O Botafogo sabe que é um jogador importante, o Botafogo sabe que ele é o capitão do time, que a torcida gosta. Aliás, a torcida do Botafogo nas redes sociais está bem bicuda com quem está dando informação de Marlon Freitas saindo do Botafogo. Não querem a saída do Marlon Freitas, essa é a verdade. Então é uma negociação que ela é tratada com muita cautela. Mas a informação que a gente tem é que o Palmeiras tem essa oferta pronta, que pode chegar a 5 milhões de euros, e essa oferta chegando ao Botafogo, e obviamente o Marlon Freitas vai ser ouvido pelo Botafogo, né? Vai ser questionado, ou gostaria de ir para o Palmeiras, e aí sim o negócio vai se dar o desfecho final. Então é o Marlon Freitas falando com o Botafogo, conversando com o clube e dizendo o seguinte: olha, se chegar essa oferta, chegando essa oferta, eu aceito, eu vou para o Palmeiras, aí o negócio sai. Então, assim, tudo caminha para acontecer essa negociação. Freitas e Palmeiras pode não acontecer em função do Botafogo, em função da escolha do jogador, de repente, em permanecer no Botafogo. Mas a gente sabe que o Botafogo quer renovar com o Freitas, mas essa renovação ainda não saiu, porque as propostas que estão chegando, inclusive a do Palmeiras, todas elas seduzem o Marlon Freitas a fazer uma mudança de carreira nesse momento. Bruno, uma das perguntas aqui, aliás, são várias, né? Mas o Bruno está falando aqui, ele não é camisa 5, e os outros falando, mas isso, se chegar o Marlon Freitas, quer dizer que o Palmeiras não vai atrás de um outro volante, porque ele é um camisa 8. Então, acho que é um outro ponto também para a gente pode analisar e ir atualizando, Bruno. O Marlon é mais 8 do que 5, é mais segundo do que primeiro, mas pode fazer primeiro. A questão é que a contratação dele, a iminente contratação, enfim, as negociações caminham aí de forma positiva, 5,5 milhões de euros, na cotação atual mais ou menos 36 milhões de reais. Se porventura o Palmeiras garantir o Marlon Freitas, não significa automaticamente que não busque mais um volante, no caso um primeiro volante. E aí tem aquela questão envolvendo o Fabinho, que o preço é significativo. Eu, no começo da semana, publiquei um vídeo na ESPN explicando que não é fácil. O Al Ittihad, clube da Arábia Saudita do Fabinho, até facilitaria a rescisão amigável dele, e aí o Palmeiras ficaria livre para negociar somente contrato. A questão é que ele tem mais 12 milhões de euros para receber, mais ou menos ali 78 milhões de reais. O contrato anual, enfim, o contrato por temporada do Fabinho, 24 milhões de euros. Como ele tem mais 6 meses de contrato, automaticamente 12 milhões de euros, 78 milhões de reais. Acho muito pouco provável o Fabinho abrir mão desse dinheiro, porque é uma bolada, é muito dinheiro, para poder ficar livre e depois negociar com outros clubes. Já se falou de Fluminense, já se falou de Vasco da Gama.
É um jogador que tem mercado na Europa, e não custa lembrar. Recentemente teve na lista de convocados do Ancelotti. Isso, evidentemente, que abre novamente o mercado para ele na Europa. Então, a briga é grande, a concorrência é grande. O Palmeiras tem interesse, mas o Palmeiras só vai se mexer mesmo de forma concreta e significativa a hora que o Fabinho, se acontecer, de rescindir. Porque, cara, esse valor é muito alto, gente. Você abriria mão de ganhar tudo isso que você ganha? 13 milhões de reais por mês, mais ou menos. 13 milhões de reais por mês. Eu acho muito louco. Mas isso na Arábia Saudita, né? O Palmeiras, naturalmente, não vai pagar isso. Não, então, mas ele precisaria diminuir, ele precisaria ganhar o quê? 10% disso? Só se o Palmeiras pegar um certo valor, diluir em luva, sabe, Não, ao mas longo mesmo do assim, contrato. né? Mesmo assim, Felipe. Não sei. Não, eu acho que aí a questão é muito mais o jogador abrir mão do que algum clube brasileiro encontrar uma maneira de pagar esse valor. Não tem como pagar. Até o Bruno Andrade tem uma informação sobre um zagueiro que pode pintar no Palmeiras, mas é isso, os caras ganham muito lá. E eles têm que se readequar à realidade financeira do futebol brasileiro. Só complementando sobre Marlon Freitas, eu falei com uma pessoa próxima do Marlon Freitas nesta manhã e eu falei assim, perguntei, tá mais próximo de acertar com o Palmeiras ou de renovar com o Botafogo? Aí ele falou assim, é uma indefinição, mas tudo será resolvido hoje, provavelmente. É o dia D, podemos dizer assim. Mas tudo pelo que o Hernan apurou, pelo que o Bruno Andrade também sabe, ele tá mais a caminho do Palmeiras. Tem oferta, tem esse desejo do Marlon Freitas, que ele gostou da proposta do Palmeiras. Então, será definido hoje. É o dia D sobre a situação do Marlon Freitas. Então, não vai ter aquela novela... O que dá pra dizer é que... Então, peraí, vamos lá. Força, Hernan, força, Hernan. Então vai, Hernan. Não, só um detalhe para pegar o gancho do Felipe aqui. Hoje vai ter uma conversa do Botafogo com o Marlon Freitas e o staff, sem dúvida nenhuma, para até entender essa situação, né? Porque quando você fala com as fontes do Botafogo, as fontes do Botafogo têm poucas informações sobre isso, né? Tem pouco conhecimento do que está acontecendo. E a questão da oferta do Palmeiras, o Palmeiras mandou a oferta, o Palmeiras não mandou a oferta. De fato, isso é muito particular de cada clube. O Palmeiras manda a oferta oficial, manda o documento, manda o e-mail, tal, timbrado, aquela coisa, quando sabe que o negócio vai acontecer. Então, assim, o tom certo, ou pelo menos que a gente, na nossa apuração, tem, é que o Palmeiras já tem a oferta na mão para mandar. Sim, e quando mandar, vai ser para fechar o negócio. 5.5, como bem disse o Bruno Andrade. Obviamente, tem outros colegas que já noticiaram que o Palmeiras enviou a oferta, que nem o Vene Casagrande publicou ontem. Não está totalmente errado, não é errado, mas é porque, só para explicar que é o modelo de trabalho do Palmeiras. O Palmeiras tem essa oferta pronta já para mandar, 5.5 e não 5. E quando sentir que, ok, Marlon Freitas vai aceitar, vamos fechar, vamos avançar, vamos acertar os últimos detalhes, vamos encaminhar a contratação, aí o Palmeiras manda. É uma questão de formalidade e de maneira de trabalhar. Vamos lá, Bruno. Depois eu tenho uma pergunta aí para vocês em relação ao mercado do Palmeiras, mas o Bruno pode completar essa do volante, Bruno. Não, é jogo rápido. É jogo rápido sobre o Marlon Freitas. É muita gente envolvida, né? Porque, enfim, é o Palmeiras, é o Botafogo, são os empresários, os jogadores, são os intermediários. Porque tem intermediário aí acreditando e deixando passar a mensagem de que o negócio está fechado. Sim. Só que a gente, claro, toma muito cuidado e tenta ouvir o Palmeiras, tenta ouvir o Botafogo. Muita calma. Nós vamos muito mais na linha de hoje é o dia D. O Palmeiras sabe quanto tem que pagar. Não só para o Botafogo, mas para o jogador. Depois assinaria um contrato ali válido por 3 anos. Então é o famoso muita calma nessa hora, mas que o processo de negociação tem rolado, tem acontecido, cada vez mais quente e não custa dizer. Enfim, alguns deram créditos, outros não, mas Marlon Freitas e Palmeiras, negociação aberta, foi o exclusivo nosso na ESPN no dia 24, ou seja, enquanto você em casa comia um pernil, um bacalhau, um camarão amigo, era uma casanha, a gente estava apurando aí em conjunto na ESPN o Marlon Freitas como alvo, não diria prioritário, mas um alvo forte do Palmeiras por meio campo. Ô Bruno, você vai completar aí do Ibanhes, que estão perguntando aqui? Pode mandar, tá, pessoal, a pergunta no chat e deixando o like também pra gente já chegar a 1000. O chat pergunta, nós apuramos. Isso. É isso. E a gente fala aqui a situação do momento e a gente tem a nossa responsabilidade aqui também. Mas o que eu queria perguntar pra vocês três... do perfil da contratação do Palmeiras, viu, Hernan? Porque vamos pensar o seguinte, nos últimos anos, o Palmeiras ele contratou, pensa nesse perfil assim, tipo o Martínez, o Sousa,
o próprio Facundo, o Aníbal. Então, eles são jogadores, vamos pensar assim, eles são jogadores jovens do mercado sul-americano, onde o Palmeiras investia alto, mas esses jogadores chegavam aqui, eles precisam de um certo tempo de adaptação. Sim. Talvez eles não respondam imediatamente, e o curioso é que, ao mesmo tempo, eles desfalcam o Palmeiras na data FIFA, porque eles são convocados por suas seleções. Agora, o perfil Marlon é talvez um perfil, assim, evangelista, que é um cara mais experiente, já chega adaptado, e o que é bom, não vai ser convocado para a seleção. Então, ele não vai desfalcar o Palmeiras. Sim. Mudou esse perfil, Hernan? Mudou um pouco. Assim, os resultados eles acabam norteando muito esse perfil de contratações do Palmeiras. Vamos tentar fazer um raciocínio rápido aqui. O Jorginho, do Flamengo, me parece ser um jogador que não sentiu nada do peso, né, de voltar, de jogar no futebol brasileiro, praticamente, né, jogar pela primeira vez no futebol brasileiro. Chegou com experiência, com a liderança, o cara, né, fazendo gols importantes. E o Jorginho foi oferecido ao Palmeiras. E o Palmeiras não empolgou muito exatamente pela questão do perfil de contratações. O Hulk lá atrás foi oferecido ao Palmeiras. O Palmeiras até topava fazer negociação. O Hulk queria vir para o Palmeiras, foi assistir jogo no Allianz, mas não era o perfil de contratação. Agora, muda-se um pouco essa filosofia, mas não é por causa disso, é por causa da questão esportiva, do resultado. Sim. E que deu certo com o Evangelista. O Evangelista deu muito certo, jogador de 30 anos experiente, já até teve rodagem fora do Brasil, jogou no futebol da França. Então, assim, um jogador que chegou, se adaptou rápido e deu resultado. Então, assim, você não vai pegar um jogador de 39 anos, 40 anos, você vai pegar um jogador de 30 e não mais um de 22, 21 esperando maturar, como o Abel sempre gostou de fazer. Então, você muda um pouco o seu perfil, você anda umas casinhas para frente, né, em relação a esses jogadores, mas você já traz um jogador pronto. E você traz também novas lideranças, porque o Gomes é um cara que é super consolidado, é o líder do time, é o cara que tem a chave do vestiário na mão. O Everton provavelmente já está numa transição, o Carlos Miguel é o goleiro, tem o Piquerez. Então são poucas as lideranças hoje que o Palmeiras tem. Então precisa trazer novas lideranças, formar novas lideranças. E o Marlon Freitas tem esse perfil. É o cara que fala no vestiário, é o cara que acolhe o mais jovem, é o cara que tem essa personalidade. E sem contar que é um senhor jogador, né? Um baita de um jogador. Carregava o time nas costas, ele e o Gregory, aquele meio-campo do Botafogo super campeão naquele ano. Então, assim, muda-se um pouco o olhar para as contratações. E aí você abre brechas para jogadores um pouquinho mais experientes. Até o Fabinho, né? Tem muito esse perfil do que era o Jorginho. E o pessoal tá perguntando do Vasco, e vamos falar, hein? Vamos. Só para concluir, então, o Palmeiras... concluir não, né? Porque se tiver nova informação, durante o programa a gente vai atualizando. Mas, o Bruno, do Ibanhes, que perguntaram, e você falou que já apurou aí. Sobre o Marlon Freitas, também rapidinho, só para fechar esse assunto, o Marlon Freitas, para além de tudo aquilo que o Hernan disse agora, é o Palmeiras desfalcando um grande rival. Se não bastasse ter qualidade, experiência, dividir liderança no elenco do Palmeiras, você tira o capitão e dos principais jogadores de um Botafogo que incomodou ou vem incomodando o Palmeiras, Flamengo, enfim, os principais clubes hoje do futebol brasileiro. Então, acho uma espetacular contratação caso ela venha mesmo a ser efetivada. Sobre o Ibanhes, foi uma pergunta que surgiu ainda nos bastidores da live, por isso até para aproveitar e agradecer e continuar falando para o pessoal, olha, enviem perguntas, enviem temas, porque a gente veio preparado aqui hoje para falar do Nino. Ontem, apurando sobre Marlon Freitas, uma fonte muito importante ligada ao Palmeiras me disse, não ignore o Nino. O Palmeiras ainda não desistiu do Nino, apesar do Zenit colocar ali alguns obstáculos, pede 10 milhões de euros. O Nino também é alvo do Fluminense, já foi alvo do Cruzeiro. Não é uma negociação fácil. Então eu vim preparado para dizer que o Palmeiras continua interessado no Nino, vai continuar insistindo mais um pouco no Nino. E aí surge a pergunta no chat sobre o Ibanhes. Eu fui pego de surpresa, vou admitir que não tinha nenhum conhecimento sobre isso. E enviei aqui uma pergunta ainda nos bastidores da live e a resposta foi: o Palmeiras consultou o Ibanhes, procede, o Palmeiras se mostrou interessado na contratação do Ibanhes. A questão é que o salário dele é astronômico,
ele tem contrato até junho de 2027 e o Al Ahly da Arábia Saudita quer renovar o contrato dele. Então o que me disseram para janeiro é praticamente impossível. Agora, se chegar em junho ou existir uma conversa, uma coisa mais bem detalhada, uma construção melhor de eventual oferta, quem sabe? Mas hoje não passou por enquanto, enfim, não sabemos o dia de amanhã, se isso vai avançar ou não, mas hoje foi uma consulta, o Al Ahly disse muito claramente que é caro, o salário é caro, a negociação é cara e ele está num processo de renovação contratual. E não custa lembrar, o Ibanez custou 35 milhões de euros ao Al Ahly quando ele deixa o futebol italiano a Roma. Mas é o Palmeiras sonhando alto, né? É o Palmeiras que tenta o Nino e depois tenta o Ibanez. O Ibanez, eu ia perguntar se era da Roma. Se não me engano, ele começou no Fluminense também. Sim, ele começou no Fluminense depois era base da Roma, né? Isso. Eu acho que o pai dele ou a mãe que são uruguaios, né? Um é uruguaio e ele é brasileiro, mas por isso que ele tem o nome Ibanez. Confirma aí, ô. Boa ver. Eu acho que até em uma das convocações da seleção ele chegou a aparecer, não foi? Ele foi convocado, foi. Foi, né? Foi. Foi sim. Então foi. E foi convocado mesmo na Arábia Saudita. E só para dizer, o que me disseram pro Palmeiras contratar agora o Ibanez, abre aspas para a fonte, tem que cometer uma loucura. Então, só com essa palavra a gente consegue perceber que não é um negócio fácil. Então, tinham perguntado aqui de zagueiro no Palmeiras, já está respondido. Então, o Bruno Andrade já trouxe pra gente. Bom, tendo atualização, tá, Hernan, do Marlon Freitas ou de outra situação envolvendo o Palmeiras, a gente fala que pinta alguma coisa aí. Ele tem pais uruguaios. Pais uruguaios. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.